no presente século, né? A gente fala assim de um salmo já escrito há muitos anos e muitos anos e muitos anos atrás. Imagina num mundo hoje corrido, agitado, onde as pessoas não param, trabalham 12, 13, 14 horas ou estão ligadas o tempo todo, né? Seja através de televisão, celular, computador, internet, smartphone, né? Onde a gente não consegue às vezes parar para meditar, né? Um tempo, né? De tão afogado, né? Que os homens se encontram. Como isso é uma realidade, né? Como muitas pessoas chegam em casa e não conseguem fechar os olhos, não conseguem nem falar de tão inquietas interiormente que elas estão, né? Estamos falando aqui de cristãos, né? Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e meu espírito pergunta, né? Então isso é muito comum, né? A gente não conseguindo viver isso no nosso presente, a gente lembra pelo menos do passado quando a gente viveu, né? A gente fala assim, puxa vida, como era aquele tempo, era bom, né? Aquele tempo eu buscava o Senhor, aquele tempo tinha isso, aquele tempo tinha aquilo, aquele tempo eu ouvia a voz de Deus, aquele tempo Deus me direcionava. Então, quando a gente não tem o presente, resta a gente a recordar o passado, é o que a gente, de algum momento, desfrutou, né? E quando a gente faz isso, acho que a gente acaba tomando o mesmo caminho aqui do salmista, pelo menos, né? Ele diz que o espírito dele faz uma pergunta, né? Ele lembra que no passado ele desfrutou tudo isso. Ele olha para o presente dele e não consegue nem dormir, nem fechar os olhos, nem falar de tão inquieto ele está. Então ele começa a fazer algumas perguntas. Ele faz 5 perguntas. 5 perguntas. De alguma forma todos nós acabamos fazendo. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Ele está olhando a circunstância e ele está imaginando que Deus está rejeitando ele, né? Baseado na própria conclusão dele, porque se ele ora incessantemente e na visão dele Deus não atende, então Deus está rejeitando ele, né? E isso é um sentimento comum também nos dias atuais, né? A gente acha que quando o Senhor não nos responde em alguma causa, né, nós já achamos que o Senhor vai nos rejeitar, está nos rejeitando para sempre, né? E não é. Muitas vezes existem situações que Ele não responde por uma série de motivos, né? Às vezes, alguns que nós não vamos entender, né? Alguns que não é o tempo, né? Não estamos preparados, né? Mas é interessante, né, que a nossa alma é muito difícil esperar, né? Realmente é muito difícil esperar, né? Eu acho que se oferta tudo para Deus, né? Se oferta dinheiro, bens, difícil ofertar o tempo de espera. Acho que esse... Eu estava conversando com o Xande essa semana, estava lá no trabalho. É interessante assim que a gente... É porque a gente não tem... A gente perde essa percepção de que a gente foi salvo para a eternidade, né? Então, a nossa vida, na verdade, ela já é uma vida eterna. Porque o Senhor nos salvou para a eternidade. Então, assim, a gente... o Senhor, Ele vai nos marcar todo o marco que Ele faz na nossa vida, todo o processo que Ele está fazendo de Cristo em nós, é para essa eternidade inteira. É porque a gente é muito contemporâneo, a gente está olhando muito esse presente século. Isso é normal da nossa carne, por isso que a gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem. Mas Deus não está preocupado com isso, que Ele tem a eternidade para trabalhar com a gente. Então, assim, Ele tem tudo uma... Ele está vendo que tem um prazo, sabe? E vai depender da gente como vai se levar esse período, esse prazo de trabalho. Então, assim, né, esse é o ponto de vista que a gente tem. Não estou, né,
Não estou fechando questão com nada, eu sou, assim, é o ponto de como a gente entende, assim. Eu tava em casa esses dias, até antes, no final de semana passada, eu tava assim, tava orando, e o Senhor tava me trazendo isso, sabe? Porque a gente tem um ponto de vista muito, muito contemporâneo, muito desse século agora. É muito comum a gente trazer o nosso raciocínio para as coisas de agora. Então, assim, se a gente recebeu uma vida eterna e Ele nos fez assentar em Cristo, eu estava lendo até agora o texto aqui de Efésios 2, que o Senhor pediu para eu ler, e assim, em Cristo Ele nos colocou nessa região celestial, sabe? E a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos ensinar a andar nessa esfera, sabe? A gente precisa saber desfrutar disso. Eu estava ouvindo uma ministração, acho que eu até te mandei por e-mail, que a irmã Márcia pediu para eu baixar para ela e tal, que ela estava com dificuldade de baixar, ligou para lá pra gente, aí eu ouvi assim, né? Eu achei interessante o que o irmão Romeu falou. Ele falou assim: irmãos, nos últimos dias, quem não tiver realidade com o Senhor não vai suportar viver a pressão dos últimos dias. Então, ele estava falando nesse estudo que a gente precisa, o título do estudo é muito interessante, que fala assim: o diabo sufoca, tipo assim, sufoca a mente e a vida dos cristãos, entendeu? Que ele pega uma profecia de Daniel e fala acerca disso. Então, assim, se a gente não conseguir, sabe, andar nessa esfera celestial, praticamente a gente vai ser esse imediatista, entendeu? A gente não vai conseguir ter paciência para esperar esse tempo de Deus, né? Então, a gente precisa pedir ao Senhor para nos dar essa realidade, para que a gente possa saber viver nos tempos que já estão chegando, que vai a tendência a piorar. A gente precisa ter essa realidade clara desse tempo de vida eterna, que agora nós temos uma vida eterna. A nossa vida agora está nas mãos do Senhor, temos uma vida eterna, precisamos ter essa convicção, sabe? Precisamos pedir que o Espírito Santo, não adianta a gente falar. De repente eu estou falando aqui, são palavras, mas quando o Espírito Santo revela isso para nós, é diferente. Eu estou falando isso porque eu preciso alcançar isso também. Eu vejo que a igreja, né, como um todo, os irmãos, todos aqueles que foram remidos, precisa alcançar esse processo e perder essa visão contemporânea, entendeu? E a gente tem uma visão celestial, sabe? Essa questão dessa eternidade. Aí a gente não vai ficar imediatista. Porque se você sabe que tem um tempo eterno para esse trabalho de Deus, você não vai ter pressa de acontecer nada. Você não vai ficar, sabe, apressado porque tem que fazer, tem que resolver. Tem a eternidade, irmão. Entende? É porque a gente tem muita pressa e tem muita coisa porque a gente... Entende? Né? Até poucos minutos os irmãos estavam falando da vida na roça. Por que os irmãos, as pessoas na roça vivem mais tranquilas? Porque elas têm tempo. Elas têm tempo para isso. A gente não tem tempo porque é muita tecnologia, muita coisa, muita informação, é bombardear informação. Se a gente for calcular, a gente gasta muito tempo com coisa que não tem necessidade. Eu falo isso de mim. Quanto tempo eu gasto com coisa que não tem necessidade? Então não é que a gente não tenha tempo, é que a gente não administra bem o tempo, né? Bem o tempo, porque tempo tem. Por que a pessoa lá na roça tem tempo e a gente não tem tempo? Porque a gente gasta muito com muitas coisas que não convém, normal. É verdade. Né? Então, assim, acho que essa relação do tempo, sabe, e dessa paciência de esperar o Senhor, sabe, trabalhar na nossa vida com calma, com graça de Deus, sabe, com cautela, com paz, isso é muito importante, irmão, sabe, a gente ter essa paciência desse trabalho de Deus, esperar o tempo de Deus. Olha, isso é muito importante. Eu estou falando isso para minha vida. Eu estou assim, por mim eu já tinha feito uma situação na minha vida assim desde ontem, mas o Senhor está lapidando isso em mim, cara.
tô, sabe, num processo com o Senhor e eu vou lá diante do Senhor, aí o Senhor me freia, eu vou, mas Senhor, será que eu não tô acomodado? O Senhor, não, freia, senta aqui, rapaz, senta aqui, aí eu vou lá de novo, o Senhor me puxa de novo, aí quando eu penso que agora é a hora, o Senhor vai lá, tu puxa a corda de novo, eu volto de rapaz, mas é uma luta, Senhor, tem misericórdia. A gente é muito, sabe, a gente é muito imediatista, cara. Eu tô falando porque imagina, eu fico querendo avançar e aí o Senhor manda eu recuar, cara, é muito, sabe? Aquela luta, Poxa, é muito, cara, eu fico assim, aí eu falo minha vida aí, a gente vai fazer ou não vai? Falo com a Flávia, vamos ou não vamos? Aí a Flávia, vamos orar. Aí, não é a hora, vamos recuar. Cara, é assim, a gente não tem paciência de esperar. É muito... Porque a gente não tem essa visão da eternidade, sabe? A gente tem uma visão muito agora, né? Agora pô, vou fazer 30 anos e não sei o que e tal. Você fica nessa, né? É realmente assim, eu acho que é uma diferença muito grande, assim, né? Aqueles irmãos que esperam, né? E podem desfrutar disso, né? Nem todos conseguiram esperar, né? Esperar realmente... Parece que enquanto a Noé tá levando 100 anos para construir a arca, né? 100 anos, cara. Aí você fala assim, caramba, 100 anos pro cara construir a arca, pô... Eu acho que 100 anos para Deus chegar no ponto que ele queria com Noé. Porque se ele precisasse construir mais rápido, ele dava um jeito de construir mais rápido, né? Mas na verdade o problema não era construir a arca, né? O problema era trazer toda aquela realidade que ele queria trazer sobre a vida de Noé, né? Quanta perseverança, sabe? Quanta longanimidade, que apregoou a justiça, né? Assim, o tempo, como é que Deus vai fazendo isso, né? Na vida do homem, né? É o homem trabalhando e Deus trabalhando na vida dele, né? Um detalhe que eu acho interessante, até pelo Samuel mesmo, né? Ele quer fazer o exercício para ficar sem fazer nada, né? Ele quer fazer para se livrar. Quando a gente é criança é assim mesmo, Quero saber de aprender, eu quero quero terminar para ir jogar bola. É para ficar à toa, né? Para ver televisão de perna pro ar, sei lá, fazer qualquer coisa que venha à mente dele, né? Aí ele vai falar, não tem tempo. Aí eu fico pensando, a gente parece com Deus hoje, no dia que nós estamos vivendo, nós somos a mesma coisa. A gente quer fazer as coisas para se livrar, para receber logo a vitória, para receber logo a bênção. Meu Deus do céu, eu gosto de criança. Eu com 40 anos de idade, eu vou fazer 40 anos. Eu sou igual uma criança dessa, misericórdia da minha vida, né? A gente E o que o Pablo falou é uma coisa interessante, né? Eu tenho certeza que o Noé, ele não tinha essa pressa de querer terminar a arca, senão ele não levaria 120 anos. Não, ela não sairia perfeita, cara. Ele construía, ele fazia a parte dele, Deus ia dando graça, de repente o dinheiro acabava, ele esperava chegar o dinheiro, de repente não tinha mais de onde vir esse peste, tinha acabado a madeira, o Senhor, estou precisando da madeira, aí chegava até na mão dele, enquanto isso ele ficava orando. Quer dizer, eu não estou dizendo que era assim, eu estou conjecturando. Entendi. Mas assim, eu acho que pressa era uma coisa que ele não tinha, né? Era viver um dia após dia. Uma vez a Ime foi numa consagração lá na igreja, e ela pregou sobre que Deus dá graça para a gente todos os dias, para a gente passar aquele dia, né? E que muitos crentes não desfrutavam dessa graça, eles rejeitam essa graça, né? E vivem uma vida assim meio que louca durante o dia, que a gente precisa se acalmar, né? Orar ao Senhor, pedir essa graça, entender que essa graça está te invadindo, para você passar o seu dia, né? Para você estar conectado com o Senhor, estar em contato com o teu Senhor durante o dia, porque essa é a prioridade. Nunca esqueci essa pregação, tem anos, hein? Tem mais de, vou te falar, deve ter uns 8 anos que ela pregou isso numa consagração. E realmente isso nunca saiu do meu coração. A gente precisa disso.
A gente precisa disso, se acalmar, né? Ficar calmo, ficar tranquilo, pedir ao Senhor graça. Ontem, antes de ontem, foi quinta-feira, o Senhor me chamou para orar, eu fui lá em cima, comecei a orar e comecei a abençoar o dia posterior meu, o dia posterior dela, o dia das crianças. Você sabe que eu senti uma diferença, rapaz, no dia seguinte, cara? Uma diferença palpável. Eu falei, poxa, eu vou orar assim todo dia. Eu senti essa diferença, senti essa graça, né? E assim a gente vem orando assim nesse sentido, e você vê a misericórdia de Deus. Eu já fui resolver um problema, fui envolvido num acidente de trânsito, mas que era para acabar comigo logo, entendeu? Era para me destruir, e o Senhor não permitiu. Eu consegui por segundos me livrar Glória a Deus. do acidente. Eu estava correto, não tinha nada, não estava errado. O cara estava todo errado, fez a besteira e ia acabar com a minha vida ali, né? E aí você vê assim, se não é a gente está na presença do Senhor, se não é Deus dar o livramento, se não a gente está priorizando com a nossa vida adorar o Senhor, um acidente desse pega, né? Como a gente estava comentando do irmão que levou o médico na convenção, e eles estavam estudando por que os evangélicos, né, não tinha, a morte não atendia a expectativa, né, de problemas de coração, né? Então, tentando explicar isso, você vê que o povo do Senhor ainda é guardado por Ele, ainda é livre por Ele, e a gente precisa descansar nessa graça, né, nesse amor. É como o Paulo falou, você tem a eternidade toda para viver, calma, vamos ficar tranquilos. É muito difícil isso, Rafa, muito difícil isso. Eu acredito até que é um trabalhar do Senhor, né? Ninguém tem isso em si mesmo, é o Senhor que vai produzindo isso na vida de cada um. Assim, como uma pessoa dizer que ela é assim? Ah, não, irmão, eu sou assim. Não tem como. Quando a pessoa diz que é assim, ainda é assim o natural. Daqui a pouco Deus vai trabalhar, mostrar que ela não é assim. Porque é alguma coisa que tem que ser gerada, né? E leva tempo, né? Quanto tempo uma criança leva para entender que aquele estudo vai fazer diferença? Falando de um plano normal, né? Como você citou o caso de Samuel, que era o nosso caso na nossa cidade, né? Talvez com o quê? Talvez com 18 anos. Às vezes nem com 18, eu lembro. Eu estudava também porque tinha que passar na prova, tinha que fazer não sei o quê, né? Às vezes você leva o quê? 20 anos para entender assim, cara, como era importante, né? Como isso eu vou usar de alguma forma, ou eu estou preparado assim... Como meu pai estava correto quando eu mandava estudar, levou 20 anos para ter essa compreensão. Durante 20 anos eu estudei, mas só com a motivação errada. Entre aspas, assim, tudo bem, estudei, mas estudei para passar, estudei para não ficar reprovado, estudei que tinha que passar, tinha que me levar para brincar, porque tinha que passar, sei lá, no vestibular, que senão... Mas assim, pelo fato de aprender em si, de saber, de carregar aquilo... É com o tempo que você olha para trás e vê que seus pais estavam corretos, né? Às vezes na vida cristã é muito isso. Você obedece, você obedece porque tem que obedecer, porque está escrito. Eu perdoo muito que está escrito que tem que perdoar. Se eu não vou perdoar, vou carregar muita miséria. Então a gente perdoa, vamos embora e tal. A gente vai fazendo tudo o que tem que fazer, porque a gente quer brincar também, entre aspas, usando a sua comparação, né? Até que chega um momento lá, depois de 20 anos, olha para trás e fala assim, caramba, eu tinha que ter feito tudo isso mesmo, mas... com a motivação correta. Assim, é todo um imprimir, né? Como o Pablo falou do Senhor, né? E a resposta, né? Acho que Paulo, trazendo essa resposta para a pergunta da família de Asaf, né? Ele diz assim, né? Pois aqueles que venceram as coisas entre as coisas, quem condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? A nossa alma também faz outras perguntas, né? Não só como as de Asaf, né? E é interessante quando a gente está cheio do Espírito Santo, né? Ou quando a gente está mais próximo dessa realidade, ou como o Paulo falou, quando o Espírito nos ensina a viver nessa esfera, nós também fazemos perguntas nessa esfera, diferente das perguntas que nós fazemos quando estamos nessa outra esfera, né?
Então, olha as perguntas que ele faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? É uma pergunta também, né? Será tribulação, como estava lá no caso da família de Asaf, né? Ou angústia, como ele também estava, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Ele também lembra, né? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Compreende essa realidade dele, né? Quer dizer, ele provavelmente passou, porque ele diz, né, que passou por fome, nudez, e se ele está fazendo essas perguntas é porque ele pessoalmente atravessou, ele não tirou isso do nada, assim, para escrever uma coisa bonita, né? Ele relatou exatamente as coisas de que ele viu, que ele passou e não foi separado do amor de Cristo. Atravessou aquela situação e aquela situação não teve poder para separar ele do amor de Cristo, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, estou convencido. De repente, até um certo momento da vida cristã, ele ainda não estava convencido disso. Porque estava numa caminhada como todos nós, né? Tem os irmãos anciãos que já estão convencidos disso. Eu não estou ainda convencido disso na realidade interior do meu espírito. Por isso que algumas reações na minha vida mostram isso. Eu não estou convencido ainda. Quando a gente não está convencido, a gente faz o quê? A gente ainda argumenta, a gente ainda discute, a gente ainda briga, a gente ainda acha que não tem que ser assim. Quando você está convencido, o que você faz? Você aceita. Pô, se minha mãe me convenceu de alguma coisa, acabou. Estou convencido de fazer o quê? Realmente, é isso aí. Não, está correto. Não, é isso aí mesmo, não tem nada para falar. É assim que uma pessoa que foi convencida age, né? Então, o Senhor atingiu esse ponto nele. Ele diz assim, pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, duas situações muito complexas, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos e também nem demônios, nem o presente, olha que a gente está falando do presente, né? Dessa questão toda da correria, nem o futuro também, né? Nem quaisquer poderes, já englobou tudo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, que ainda existe, qualquer outra coisa na criação. Ele já saiu até de um problema diário meu, assim, que, pô, caramba, não, ele está convencido, ele já foi, esse nível foi abrangendo, mas por quê? Porque ele também foi vindo para uma posição mais alta, né? Quando mais alto também ele está enxergando mais coisa. Porque quanto mais baixo a gente está, né? Foi os irmãos compartilharam de Abacuque, lembra? Ele subiu na torre, ele teve uma outra compreensão, uma outra visão, né? Não na física, né? Mas naquela que o Senhor levou ele. Então olha só como tá abrindo para ele, né? Ele diz assim, então nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou convencido disso. Você vê assim, como é que esse convencimento do Senhor na vida dele vai trazer paz, vai trazer descanso a ele. Não... E quando acontecer, ele, não, vamos ficar tranquilo, isso aí... Não é eterna, né? Já botou coisas ali que, né, lá pra frente. Então, assim, eu fico pensando assim, né, coisas que são simples que nós repetimos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Eu olho um pouco pro meu coração e percebo isso assim, né? Porque quando alguém, no mundo natural, eu gosto tipo natural que a percepção pega mais rápido, né? Se você tem um amigo cristão e tudo, que fez tudo por você, assim, coisas que nenhum irmão faria, e alguém fala assim, pô, será que o fulano vai te ajudar? Cara, com certeza, tipo assim, pô, se o cara fez isso por mim, meu irmão, esse aqui é... Vou chegar lá tranquilo, vou falar com o irmão, isso aí é tranquilo, pô, o cara já me tirou de umas muito piores, né?
É natural a gente pensar isso. Quando a gente pede um favor menor do que um maior, é normal e coerente todos nós imaginarmos assim, poxa, se a pessoa fez um grande favor, por que não nos faria um pequeno? Não é assim? Né? A gente nem acha que está incomodando, na verdade, que agora o favor é pequeno, né? Então Paulo está falando assim, se o Senhor nos deu o que ele tinha de mais precioso, por que ele também não nos dará todas as outras coisas? Mas será que aquilo que é mais precioso para ele é mais precioso para mim? Essa é a pergunta que ficou no meu coração, né? Será que, na verdade, esse raciocínio não me atinge muito no meu dia a dia? Porque, na verdade, eu ainda acho que ele tem muita coisa para me dar e na minha comparação de realidade diária, Jesus não é esse o maior grande favor, essa grande graça que ele me deu. Então, assim, fica esse questionamento no meu coração, pô, será que o Senhor vai? Será? E acho que se Paulo estava escrevendo isso é porque ele estava respondendo o conflito desses irmãos que estavam morando lá em Roma. Irmãos, calma. Talvez essa mesma aflição, né? Calma, irmãos. Se Deus não poupou nem o seu filho e deu o que ele mais tinha de precioso, ele também não nos dará todas as outras coisas? Calma. Por que vocês... Eu quase vejo ele falando assim, por que vocês estão tão apavorados por essas outras coisas? Por que vocês estão tão inquietos? Porque essas coisas estão perturbando tanto vocês, né? Se aquilo que era o mais importante, principal, aquilo que poderia, assim, realmente afligir o nosso coração, será que Deus vai dar o único filho dele? Meu Deus, isso a gente não pensa, né? Será que Deus vai dar? É o único, eu não daria. Será que ele vai dar o único filho que ele tem, o mais precioso? Será que ele realmente vai entregar para ele ser morto? Será que realmente Deus vai fazer isso? Não, isso sim, passa. Mas uma porção de outras coisas a gente faz esse tipo de pergunta. Será que Deus vai... Né? Então, assim, eu não sei se o que é mais importante para Deus é mais importante para mim. Isso é um grande trabalho também do Espírito Santo na nossa vida, né? Tornar as coisas que são importantes para Deus serem importantes para nós. Não é um tratado diário também na nossa vida? O que é importante para o Senhor? Se tornar o que é importante para a gente, né? Porque como duas pessoas vão caminhar em comunhão e como duas pessoas vão se conhecer se elas não dão o mesmo grau de importância, né, a uma relação de coisas, né? Quando Deus queria parar para ter comunhão com a gente, não tem tempo não dá, eu tenho que resolver isso é mais importante, isso aqui eu tenho que fazer, né? Como é que você vai fazer? Como é que vai conciliar isso, né? Como é que vai conciliar, né? O que é importante para o Senhor, se Deus, né, em toda a sua onisciência, onipresença, onipotência, dispensava a viração do dia para vir falar com o homem, né? Você, como os irmãos falam, cheio de coisa para fazer. Você vai tirar tempo para ir não sei aonde ali? Ou você vai fazer o que é mais importante para você? Ou o que eu vou fazer mais importante para mim? Se o dia está apertadíssimo, eu estou contando minuto, estou engolindo almoço, estou lanchando para não almoçar, vou tirar 40 minutos para fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso? É possível, pô. Não está na agenda. Não está no script, pô. Isso aí não está. 40 minutos que enrola do dia, cara, já era. É uma sequência de coisas adiadas, né? Eu estou falando da nossa mente natural, né? Imagina, Deus governa o universo, o visível e o invisível, e todos os universos dos universos. E na viração do dia ele tirava esse tempo para vir ter comunhão com Adão. E a responsabilidade, vamos colocar assim, não sei se eu poderia falar isso, mas a responsabilidade de Deus, porque ele mantém tudo por meio da sua palavra, né? Todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Assim, ele é Deus, mas assim, né? Tudo subsiste por causa dele. E ele assim ainda na sua eternidade, né?
separava um tempo, porque estamos falando do homem, para ir lá na viração do dia ter essa comunhão com o homem, e de repente o homem está enrolado com meia dúzia de coisa e não tem tempo para estar com ele. Pensa assim, né? Tudo bem, Adão tinha tempo, não é o caso de Adão, eu estou falando de outro caso, meu, de muitos outros irmãos, né? Poxa, caramba, Deus chegar ali, é quase como que pra gente, desculpa a expressão, Deus não fizesse nada e tivesse muito tempo. E eu que estou muito apressado e vou regular o tempo que me cabe, como eu penso, seja ele de manhã, seja ele de noite, que eu acho que eu posso dar para Deus, ou ter com Deus, porque eu sou muito ocupado. Deus, ele tem o tempo que ele quiser. É claro que a gente não fala isso de uma forma tão escancarada, mas assim, eu digo no nosso comportamento, acaba ficando um pouco assim, né? Porque de repente no meio de toda essa agenda, né, você vai comprar o lanche e aí Deus quer que a gente perca 40 minutos com a moça do caixa que a gente está pagando o lanche, né? E tipo assim, a menina começa a falar, e aquele momento é importante para Deus, e se é importante para Deus, tem que ser importante para mim, né? E imagina, às vezes é aquele momento da gente parar e falar assim, cara, não vou me preocupar com mais nada que estiver aqui, porque já entendi que esse momento aqui é importante, né? E dispensar aquele momento ali, ficar aquele tempo ali com o Senhor, né? Isso é muito conflitante no nosso dia a dia, né? Aí a gente tem que estar mesmo com o nosso coração quieto para poder entender essa direção daquele momento. Porque numa agenda muito corrida, qual é o natural? Telefone tocou, a secretária atendeu, é fulano, tá na agenda? Não atende. Não atende. Marca, mas quando? Marca daqui a 8 dias. É o normal, não tem como. Quem o cara vai atender? Se ligar alguém que... Fulano tá na agenda? Não tá, mas putz... Assim, é importante pro cara. Ele vai dar um jeito. Ele fala assim, bota 5 minutos do outro cara, manda ele entrar, porque ele quer atender. Porque na verdade nós escolhemos e decidimos. Às vezes falamos que somos escravos do tempo, que não temos tempo para nada. Mas na verdade não temos tempo para nada, porque eu mesmo sou responsável pelo meu tempo e decido ser assim. Porque a hora que eu caio doente, acabou, meu irmão. Eu tô ali e tem tempo para tudo. Ou na hora como o Azaf aqui, que estava passando uma tribulação, fica sem dormir, levanta as minhas mãos toda noite sem cessar, busca o Senhor, minha alma está inquieta, não consigo nem falar, tem tempo para varar a noite antes, tem tempo para fazer tudo, né? Então assim, tem até um compartilhar aí dos irmãos lá de São Paulo que eles escreveram em 2010, muito interessante, né? Deus confunde? Deus confunde as nossas agendas. Deus muda as nossas agendas. Acho que eu mandei, achei tão interessante que mandei para o grupo de irmãos que está sempre aqui. Então eu falei assim, gente, aquilo tremendo, tem a ver com isso, né? Eu nem sabia que Deus muda as nossas agendas, né? A gente com a coisa ali mais ou menos assim, de repente às vezes muda mesmo, né? Muda sim. Você pega uns exemplos assim de alguns servos de Deus, o cara tendo uma vida, daqui a pouco a vida do cara faz assim, ó. Você olha assim, mas né, mudar muito mesmo, né? Então a segunda pergunta que ele faz, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor, né? Tudo com ideia de tempo, que o Pablo falou, tudo assim, é um momento de angústia que ele está passando, mas ele já eterniza aquele momento. É engraçado que isso a gente faz, né? A gente não eterniza, não tem a concepção da vida eterna, como o Pablo colocou, não consegue ter esse discernimento. Mas a situação difícil, a gente não consegue ver que aquilo vai passar. A gente não consegue ver que eterno é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas aquilo, seja bom ou seja ruim, vai passar. Se o momento for ótimo na nossa vida, beleza, vai passar. Se for muito ruim, também vai passar, né? Mas é aquilo que o Senhor falou, né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A gente está falando de eternidade, está falando do verbo, né? Está falando da comunhão, está falando da vida eterna, do próprio Senhor. Nós, tudo isso é eterno, a começar desde agora, como Paulo falou, só que a gente não percebe, mas a circunstância a gente eterniza. Como ele falou, putz, vai ser assim para sempre, eu já sei agora, cara. Vai ser direto assim, vai ser direto. E na verdade não vai ser nem ser direto. De repente vai passar alguns meses, Deus vai mudar a sorte, vai... Não é o que está em questão, né? Mas isso a gente consegue, né? Porque realmente a gente
não está no alto, não está conseguindo ter visão para isso, né? Desapareceu para sempre o seu amor? Então, olha só, ele que em outros salmos escreveu, né, do amor de Deus, Deus é o amor, tudo isso agora, debaixo de uma circunstância muito difícil, exatamente como eu faço, ele olha e fala assim, desapareceu o amor de Deus? Cadê o amor de Deus? Que eu não vejo, né? Mas o que está aqui nos meus olhos que faz com que eu não consiga ver o amor de Deus? E o que tinha nos olhos daquele outro irmão que estava falando assim, o que pode nos separar desse amor? Porque a gente está falando do mesmo Deus e de servos que serviam a esse mesmo Deus. E um servo olha e fala assim, o que pode me separar desse amor? Não tem nada que possa me separar. E o outro olha para esse Deus e fala assim, onde está esse amor? A diferença está no Deus assentado no trono, imutável, perfeito, de geração em geração, ou está nos olhos do meu coração? Como eu vejo, né? A questão da visão mesmo, né? Da visão que a gente está falando não é mais física, né? Então, assim, como o problema não é o problema. Porque lá ele estava também falando, ele estava passando situações também assim. Nudez, fome, ele colocou várias experiências dele lá que levou ele a escrever aquilo, aquele irmão. Então o problema também não é que... não, porque isso é dificuldade aperta a gente e tudo e tal. Não, claro que a dificuldade faz isso. Né? A dificuldade faz isso, mas por que aquele irmão, mesmo na dificuldade, ainda conseguiu olhar para Deus e falar assim, o que vai me separar desse amor? Nada. Porque parece que esse irmão, né? Não estou falando do irmão em si, mas parece que esse exemplo que o Senhor deixou, parece que ele não estava olhando para as coisas que podiam separar ele desse amor, mas para o amor que o tornava inseparável desse Deus. E aqui, esse outro exemplo, né? O irmão está olhando para as coisas que podem realmente ser, entre aspas, né, lutar para nos separar desse amor, né? Então, uma hora a gente olha para as circunstâncias, nesse exemplo aqui. No outro exemplo lá da frente, a gente olha para o Senhor. Então não tem como, a gente vai voltar lá para Pedro, né? Tá olhando para o Senhor, tá tranquilo, barco, sobre as águas, qualquer coisa, tudo é a mesma coisa. Porque ele está no Senhor, então qualquer coisa. Como Paulo falou, vida, morte, gravidade, água, nada importa, ele está andando sobre a água, mas ele está no Senhor. Veio uma tempestade, veio alguma coisa, ele olhou para aquela tempestade, né? E aquela tempestade fez o raciocínio dele pensar que ela poderia me separar dele e fazer eu afundar, acabou. Olhei para coisas e não olhei mais para o Senhor. Já estou afundando, falando o quê? Socorre-me, não foi o que Pedro falou? Quando Pedro estava afundando, o que ele falou? Socorre-me, Senhor, não é? Como é que o salmista começa? Clamo a Deus por socorro. E é assim que a gente ora quando a gente olha para as circunstâncias, né? Pelo menos eu me vejo assim. Quando eu oro assim, na verdade a minha oração me mostra e me traz o entendimento de que eu estou olhando para o lugar errado, pela própria forma que eu estou orando. E olha como é que o Espírito Santo nos ensina até na forma que a gente ora, porque a gente faz isso com os nossos filhos também. Da maneira como eles falam, nós conseguimos saber exatamente se eles estão enxergando aquilo que eles precisam enxergar ou não. Isso é a maneira que fala, que comporta, a gente já sabe se fala alguma coisa, isso é muito comum, né? A Sarinha às vezes fala assim, eu falei para ela não pegar um negócio, tipo assim, eu falei para ela não pegar o celular, né? Ela faz assim com a mão, eu falei assim, Sarinha, eu falei que não é você pegar o celular. Ela, não, papai, eu vou pegar a carteira. Né? É muito comum isso, aí você sabe assim, ela não pegou no celular, mas ela jogou para ver se dava para pegar o celular. E às vezes é assim com Deus. Assim, na prática, e se ela faz assim com o pai, tendo 4 anos, eu não faria isso com meu pai? Inconsciente, tentaria, e para ela jura no coração dela. Se você perguntar, você vai jurar no coração dela que ela era a carteira
entendeu? E que ela não ia desobedecer. Isso está certo, está moldado nela, porque isso é adâmico, gente. Isso vem de Adão. Isso não é Sarinha, ou fulano, ou Samuel, ou Pietro. Não. Isso é adâmico, isso vem de lá. Então, assim, como, né, esse operar do Espírito Santo, esse tratado da cruz, às vezes leva a gente, né, até essa mudança de comportamento, porque, na verdade, a sensação vai ter ainda. Eu vou pegar o celular. A diferença é que quando ela fala assim, não pode pegar o celular. Tá bem, senhor. Eu ia pegar o celular, me perdoa. É aquela mudança já de maturidade, né? De reconhecer, de assumir, né? Agora, Rafa, o momento que ele está clamando aqui, né? Você percebe que é um momento que ele tem muito questionamento, né? Assim, eu não sei, passei um tempo atrás numa situação assim, interessante que, cara, como o Senhor, ele fica em silêncio, ele não responde nada. Cara, mas o interessante é que o Senhor, ele é tremendo, porque ele fica em silêncio, mas ele deixa o silêncio, mas ele deixa o caminho pra gente também ficar em silêncio, porque o Senhor só vai falar quando a gente acaba todo questionamento. Não. Eu falei assim, foi uma experiência pessoal que eu passei, que assim, tava com questionamento, Senhor, mas isso não sei o que e tal, questionando. Aí quando eu esgotei tudo, acabou com tudo, mano, acabou o estoque tudo. Aí o Senhor ficou no silêncio, mas como se fosse um dia, assim. Aí no segundo dia é que eu consegui ouvir o Senhor, e o Senhor começou a falar comigo, ó, assim. Caraca, mano, como ele espera a gente esgotar tudo, cara. Então assim, eu pude perceber que quando a gente tá assim, nesse esgotamento igual esse irmão tá, eu acho que o melhor mesmo é você, assim, fechar a porta do quarto e desabafar com o Senhor mesmo, sabe? Desabafar, não ficar... Porque eu lembro que eu fiquei, assim, mais ou menos um tempo, meio com o dedo, entendeu? Tipo assim, querendo maquiar pro Senhor o que tava dentro de mim. Então, a gente lendo isso aqui, eu lembro que eu tava querendo maquiar pro Senhor o que tava dentro de mim. Aí até tirar essa maquiagem, essa casca, e botar o que tava ruim pra fora, passou-se já um tempo. Não adianta, o negócio tem que sair. Aí depois eu aprendi, eu falei, Senhor, então não tem jeito, não tem maquiagem não, tem que fazer. Mandar na lata pro Senhor. Chegar e falar, aí, cara, quando eu esgoelei com o Senhor, sabe, eu cheguei, rasguei mesmo com o Senhor, falei, Senhor, lógico, né, dentro do... Claro, mas você foi sincero com o Senhor. Rapaz, porque você fica ainda, quando você ainda tem força, você ainda fica meio cheio de dedo com o Senhor. Porque tu vê, ele tá falando essas coisas aqui, mas ele tá falando com o coração, são interrogações que ele tem. Isso, é de verdade, sincera. De verdade. Ele não tá, porque às vezes a gente fica, mas fica naquela maquiagem, ele já, mas Senhor, eu sei que teu amor nada, né, a gente usa esse termo de Paulo. Sem estar nessa realidade, mas... Não, Senhor, mas a palavra diz que nada nos separa do teu amor, então tá bom. Mas você não tá, fala logo do jeito que tu tá, sujeito, tô só esperando tu abrir o coração. Aí tu pega o texto aqui, ruim, mas tem isso aqui. Mas o Senhor não manda você usar isso pra ele. Isso é pra você usar com o Satanás, com o Senhor não. Com o Senhor não, com o Senhor você tem que rasgar a tua situação, meu querido. Como tu estás? Vinde como estás, como tu tá. Então assim, às vezes eu fiquei, rapaz, mas eu, caramba, quando caía, aí quando acabou, aí foi, mesmo assim o Senhor ainda ficou um dia em silêncio, mano, mais um dia em silêncio, silêncio. E eu já tinha caído, esgotou, aí depois é que o Senhor começou a falar, mano, mas aí quando ele falou, é tremendo demais, é muito tremendo, puxa, mano, aí tu fala assim, tem que tirar toda essa... Os questionamentos... Eu comecei essa angústia que o Senhor está vendo aqui, eu lembro muito desse processo, sabe, porque foi algo que me marcou bastante, então, cara, muito interessante isso. A gente acha que a aflição nossa, assim, uma coisa que
Deus ele não está no controle, que ele não está se importando. Não dá essa sensação? Dá. Desprezou, e não é assim, né? Porque... o Senhor nos rejeitará para sempre, né? Questionamento dele. Fala de um jeito estranho, né? E a gente parece que está sendo assim, esmagado por Deus, que Deus não está nem aí para gente. Mas isso não é uma verdade. Não é. Tem uma hora que Deus se lembra, tem uma hora que Deus tira a gente da aflição. É um plano que ele tem, que ele está no controle. Né? No livro de Gênesis, no capítulo 8, fala, né? Lembrou-se Deus de todos os animais selváticos da arca, de Noé e da sua família, soprou um forte vento para que as águas abaixassem. Né? Então você vê, ele se lembrou, né? Ele se lembrou, ainda soprou um forte vento, assim, a situação em vez de melhorar, isso é uma revelação que vem no meu coração. Nesse momento parece até que piora antes de melhorar. Né? Entenderam? Parece que o negócio piora para depois melhorar. Aí sim que as águas foram abaixar consequentemente, né? De acordo com a proporção que subiram, né? Os 150 dias. Eu acho que na nossa vida não é diferente, não. Deus está muito mais no controle do que a gente mesmo pode imaginar. Né? Ele está muito mais na direção do que a gente mesmo pode imaginar. E uma hora, eu tenho essa fé no meu coração, a partir desse texto, que uma hora a coisa muda, uma hora Deus tem misericórdia, a coisa piora e melhora, a gente dá um alívio. Imagina aquele menino que fala assim, mãe, quero ir para a escola sozinho. Aí a mãe olha assim, tudo bem. Aí o menino sai de casa achando que... Só que a mãe está atrás, né? Ele entra no ônibus, ela tá de carro atrás, aí ela tá só olhando, aí daqui a pouco o menino desce pra entrar na escola, ela tá de carro, aí ele chega no final lá, liga pra mim e fala, vim sozinho. Só que tipo assim, ó, de olho nele, assim, né, no sentido do cuidado, do zelo, né, o Senhor fala que os olhos dele estão sobre, né, todos aqueles que o buscam com sinceridade, então assim, não tem diferente, mas realmente dá, assim, é a nossa limitação. Então ele coloca aqui, ó, acabou-se a sua promessa, é outro questionamento comum. Você fica nesse negócio da promessa, não, Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa, como o Paulo falou, até um certo limite da nossa realidade cristã, depois tu também chuta esse balde. Que promessa o quê, meu? Minha vida tá um caos, quer saber de promessa. Deus já vai na ordem, Deus já esqueceu, né? Deus já me rejeitou. Deus já não mostra o favor dele, o amor dele já acabou, vou pensar em promessa. Você vê que é uma sequência de chutar o balde, assim, desculpa a expressão, como falou assim, não chutar o balde do mal, assim, chutar o balde no sentido assim de desmontar diante do Senhor, nesse sentido, né? De desmontar, de não ter coisas prontas, não, Deus, eu sei, é porque é a tua promessa, eu vou crer e tal. Chega uma hora que, tipo assim, irmão, tem o povo todo atrás e Faraó chegando perto, e a galera era melhor morrer. E aí, o que eu faço? Toca na água, diga o povo que marcha. Entendeu? A gente fala isso mole pra caramba na pregação, meu irmão. Tu tá na pressão com o pé molhado, aquele mar gigante na tua frente, irmão. Nego chegando, a galera buzinando no teu ouvido, uma pressão, filho chorando, mulher gritando, gente falando que vai morrer. Cara, por muito menos um problema que aflige a nossa casa, nego já começa, aquela perturbação, você já fica meio assim. Você imagina 2 milhões de pessoas perturbadas, gritando, berrando, vai matar, tá chegando, ai, ai, ai. No ouvido, rapaz, e ter o quê? Aquilo que a gente falou, a calma. A paciência, a quietude no coração, para diante de todo aquele cenário, parar com o seu pé molhado e falar assim, e aí, Deus, o que fazemos? Diga ao povo que marche. Essa quietude, porque às vezes a gente até pergunta, e aí, Deus? Vai perguntando a Deus, já entrando no carro e já saindo, para já resolver o negócio, porque, meu irmão, não tem tempo, né? E ali, Moisés estava naquela figura assim, isso me chama a atenção, né? Daquela quietude dele. Tipo assim, o negócio está pegando fogo, mas ele está diante do Senhor, ele sabendo, não, o Senhor vai responder, pô. Assim, o Senhor vai dar a saída dele. Mas assim, irmãos, é bem complicado você contextualizar, a gente pensar, a gente naquela situação, essa pressão, como fosse uma situação dessa. Como é que aquelas pessoas pensaram? Moisés, tudo bem, descansou no Senhor, o Senhor tinha alcançado isso dentro dele, do coração dele. Mas as outras pessoas pensaram igualzinho, está aqui.
promessa de Deus, tu acha que alguém, vamos ser bem sinceros, nessa hora, lembrou de terra prometida? Lembrou de uva que 2 pessoas carregam? Leite? Tu acha que as pessoas pensaram em promessa? Você acha que o que sustenta a gente mesmo, na hora que é da prova, que o fogo está lambendo, é uma promessa que você pegou? Não é, cara. Na hora, a única coisa é o nosso relacionamento com Cristo. É o que o Senhor ganhou na gente, é só isso. Na hora que o fogo, que desce fogo do céu, na hora que tá na prova, como Paulo falou, o Senhor me pegou naquela situação ali, o que sobra pra gente ali? Não vem mais nada, irmão. Tu não vai lembrar de estudo, do fulano, do cicrano, na segunda-feira, os irmãos não sei da onde, Alexandre, cara, não vem nada. Fica só você e o Senhor. E aquele diálogo de vocês dois, né? E o meu diálogo com o Senhor, na minha situação foi assim, eu e o Senhor, o diálogo, Senhor, mas não sei o que, Senhor. Como ele perguntando aqui, mas não lembrava de fulano. Cara, tá pegando fogo, irmão. Tá pegando fogo. Tu não tá parado no escritório recebendo uma ligação para tentar ligar. Tua vida tá pegando fogo, tá tudo pegando fogo. Não sobra nada, é só a realidade que estava impressa ali que vai ficar. E aí é nessa hora que a gente vê a diferença daquilo que foi construído. Se tem pedra preciosa, ouro, prata, bronze, ou feno, madeira e tudo. Porque assim, realmente assim, apesar de tudo, a gente assim vê muita graça de Deus na vida de Moisés em parar naquela situação e perguntar calmamente para o Senhor, Senhor, e aí? O que fazemos? O Senhor diga ao povo que marche, ele tocar e o mar abrir, assim, e aí eles caminharem ali, né? Mas manter aquela constância, né? Aquela quietude no coração, na alma mesmo, né? A alma não se perturbou, né? Então, assim, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, né? Então é a 5ª pergunta que ele faz, né? Então, assim, a gente não lembra que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Para a gente está sendo consumido no dia da aflição. Está sendo consumido e acabou, né? E sua ira refreou a sua compaixão, mas foi mesmo irmão que escreveu o Salmo, que, né, a compaixão do Senhor é tremenda, que o Senhor é misericordioso. Ó Israel, se não fosse, né, o Senhor, o que seria de nós? Estaríamos como Sodoma e Gomorra, teríamos sido assim. É a minha compreensão. Então, assim, eu não vejo outro jeito de Deus fazer isso em nós através desses caminhos que Ele toma na nossa vida. Eu não vejo assim, não tem uma mágica. Não tem uma mágica assim. Se o próprio Filho de Deus aprendeu e foi aperfeiçoado, assim, né? Aprendeu não, foi aperfeiçoado, né, pelo sofrimento, como é que o Senhor vai trabalhar em nós? Não tem outro caminho para o Senhor pegar na nossa vida, né? Para imprimir isso na gente, né? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. O foco, vamos tentar entender aqui, irmão, qual é o foco da oração aqui? É tentar entender a dor. O centro ainda é a nossa dor. Por isso que a gente tem muita pergunta. Por que eu tenho muita pergunta? Porque o centro do questionamento é a minha dor. O centro não é o Senhor aqui. O centro é o que eu estou passando. Toda vez que o centro é o que a gente está passando, é claro que a gente está turbado. Porque como Pedro, a gente está olhando o quê? Para aquele ventinho, para aquela tempestade que apareceu. A gente deixou de olhar o Senhor. Então, o Senhor não é o centro. A nossa dor é o centro, o que nós estamos passando se tornou o centro, e a gente vê isso muito fácil na nossa vida. É quando a gente comenta muito, repete, fala daquele assunto o tempo todo. Quando o importante é isso, caramba, babou. Babou porque a gente fica realmente turbado, começa a fazer muita pergunta. Então até o Senhor tirar aquilo ali do centro e ele entrar no centro da situação é um processo, né? Então ele está tentando entender a razão da dor dele, né? Está tentando entender a razão da dor dele. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei dos teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Está pegando um outro caminho agora. Está saindo da centralidade da dor dele e está trazendo à memória dele, como Jeremias falou, os feitos do Senhor. E trazendo os feitos do Senhor, ele está trazendo também à memória dele quem Deus é.
né? E é isso que realmente Jeremias falou, assim, é o que literalmente segura a gente nesse momento, né? A gente trazer, assim, quem Deus é e falar assim, poxa, cara, é isso, vou ficar com isso aqui. Mas primeiro tu vê que ele desabafou tudo. Desabafou, botou, vomitou. De Jó, né? Jó também, da mesma postura, né? Desabafou, falou. Salmo 51, né? Deus ama a verdade no íntimo. Deus não ama ouvir o que é agradável a Ele no sentido assim, é claro que isso é uma verdade também, mas assim, Deus não quer ouvir uma coisa montadinha. Deus quer ouvir a verdade que está lá dentro do coração. Por isso que Davi falou no Salmo 51, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo, no recôndito do coração. Então assim, quando Ele ouve, né, quando sai da nossa boca aquilo que está lá dentro, Ele, isso é o que Ele quer, né? Não que saia aquela oração bonita, às vezes o cara tá doido para cuspir fogo, grande Deus, soberano, acima dos querubins, dos serafins, do não sei o que está, que é poderoso, amantíssimo, grandiosíssimo, supremo, não sei o que, papapá, né? Mas no coração dele, ele tá, sabe? Ele acha que Deus não está no controle, ele acha que Deus não é soberano, porque Deus deixou a coisa... Ele acha uma opção de coisa que não é aquilo que ele está falando, né? Igual aquela bola que o cara chuta de falta, passa 50 metros da tua Então ele vem falando, né? Tu és o Deus... Olha só, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele está olhando agora para Deus, né? Para a grandeza de Deus. Assim, caramba, que Deus é grande como o nosso Deus. Esqueceu o negócio, esqueceu a dor. Deixou a dor de lado, deixou a situação, está olhando para o Senhor agora, né? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. Aí ele está olhando só para Deus agora, né? As águas te viram, a Deus. As águas te viram e se contorceram. Então ele está falando agora. Ele primeiro falou das circunstâncias, né? Centralizando as circunstâncias. Agora ele está falando assim, do que as circunstâncias fazem quando elas veem em Deus, entre aspas, né? Ele fala assim, o mar viu e se contorceu diante do Senhor, né? Ele usa uma linguagem poética bonita, né? As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda, o teu caminho passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Realmente ninguém viu atravessar o mar. Cadê o rastro? Deus não deixou rastro, nem o povo deixou rastro, não tinha pegada para seguir. Não tem como seguir, né? Tá andando no espírito, como é que vai seguir? Não tem rastro, né? O homem natural não tem como ir atrás, né, do homem espiritual, né? Que acha o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, assim, ele começou até a olhar, eu fico pensando assim, né? Ele vira a visão desse e começa a ver como Deus tratou o povo, né? Poxa, se Deus tratou o povo assim, Ele vai me tratar de igual forma. Porque é como Ele é o caráter dele, né? Ele vai me tratar assim. Terminou o Salmo, já não está falando tanto da dor, não está falando tanto... Já esqueceu um pouco aquela situação até do socorro, né? Ele começou pedindo socorro, mas terminou o Salmo assim, reconhecendo, né, os feitos do Senhor e como que Deus é tão grande como o nosso, né? Então, assim, eu fico pensando assim, né? Na verdade, o problema nunca é o problema, né? O problema nunca é o problema. Quando alguém chega assim e fala assim, não, porque eu tenho um problema, não é aquele problema. Ou quando eu chego e falo assim, irmão, eu tenho um problema, o problema nunca é o problema. Porque o problema tá ali, né? Todo dia vai mudar a cara dele, mas todo dia a gente vai ter problema, né? Mas como a gente vê o problema? Onde a gente está, né? Para enxergar esse problema, aqui ou aqui, né? E como a gente precisa se ajudar mutuamente, né? Se exortar mutuamente a nos lembrarmos uns aos outros disso, né? Porque um dia
Um está vendo dessa forma, o outro dia é o outro que está vendo, né? Um dia você olha como o salmo anterior de Asaf e fala assim, não, irmão, glória a Deus e tal, é isso, Deus está trabalhando e tal. No outro dia, meu irmão, está desesperado. E para quem eu disse aquilo, né? Aquele irmão precisa me admoestar e me ajudar a lembrar. Fala assim, não, calma aí, irmão. Você mesmo falou isso comigo aí tem uns meses atrás. O Senhor está no controle, o Senhor está... né? E isso é prático, né, irmão? Assim, talvez agora nesse momento de comunhão seja tão prático, tão assim, que toca muito. A gente tem isso. Basta uma pessoa da nossa casa cair em enfermidade incurável. A gente está assim, toda essa certeza aqui que a gente está lendo. Basta uma pessoa na nossa casa cair com uma enfermidade incurável e nós ficamos turbados. No primeiro dia, glória a Deus, aleluia, e tal. No segundo dia, o exame, vamos lá, Deus opera e tudo. Aí no terceiro dia, nós, promessa do Senhor, Deus falou. No quarto dia, no quinto dia, daqui a pouco, vai ficando só o que a gente tem com Deus. Senhor, tem misericórdia. Assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, meu Pai. Está nas tuas mãos, está no teu controle. Né? E aí... daqui a pouco a gente está desabafando tudo ali que o Paulo falou, vomitando aquilo, para depois de vomitar, aí a gente começar a descansar naquela situação, né? Aí o Senhor vai lá e muitas vezes, né? Depende do propósito dele, mas muitas vezes vai lá, curou. Cadê o problema? Não existe mais, a pessoa está curada. Mas qual é o grande testemunho, né? Essa cura. O grande testemunho foi tudo aquilo que a gente recebeu para a vida eterna naquela circunstância que a gente atravessou ali, né? O que é importante, né? Importante a gente tá atrás de quê, né? Tá atrás da solução do problema, né? Ou do que Deus quer fazer, né? É um duelo na nossa vida, né? Um dilema na nossa vida, né?